Olá, meus caros alunos, aqui é o professor Lucas Farias e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Na aula anterior, vimos sobre a análise fundamentalista. Já nessa aula, veremos então no que consiste a análise técnica do investimento em mercado de ações. Bom, a análise técnica, ela não considera fatores externos à organização, como, por exemplo, informações contábeis e gerenciais, projeções de lucro dessas empresas ou índices de lucratividade, ou ainda a atividade em si. Então, nesse tipo de análise, é considerado apenas as informações dos pregões, que irão então, como a oscilação do preço do ativo financeiro negociado na Bolsa de Valores. Então, apenas com essas informações é que trabalha a análise técnica do investimento. A intenção desse tipo de análise é prever os movimentos do mercado, se baseando em estudar os movimentos passados, utilizando então a probabilidade. De acordo aqui com o Nobre, trago para vocês a citação de Nobre, que ele fala que a análise técnica se baseia em dados produzidos pelo mercado de ações, não sendo necessário entender a motivação pelos quais uma ação se valorizou ou se desvalorizou, sendo mais importante analisar o começo desses movimentos, com o objetivo de tomar uma decisão de compra ou venda, de acordo com a indicação do momento dada pelo mercado, sendo utilizada então para especulação no curto prazo. Um grande precursor da análise técnica é a teoria de Dow. Bom, essa teoria ela diz que no processo de formação do preço deve-se descontar tudo aquilo que é conhecido e previsível e que afeta a relação de oferta e demanda do ativo financeiro. Dessa maneira, de acordo aí com a teoria de Dow, os mercados têm três tipos de movimento ou tendência, considerando tempo de permanência da tendência do preço, que pode ser primária, que dura aí cerca de anos, secundárias, que duram meses, ou então terciárias, que vão durar apenas algumas semanas. Ela utiliza também, um outro fato relevante sobre essa teoria, é que ela utiliza o princípio da confirmação, ou seja, para se comprovar algo, é preciso ter a comprovação, ou seja, a confirmação do evento em pelo menos dois índices. Na teoria de Dow, o principal objetivo dela é identificar variações nos movimentos primários do mercado, obtendo a porção média dos importantes movimentos do mercado. A essência desse tipo de análise está em identificar a direção da tendência, sem a preocupação com a previsão ou duração dos movimentos. Bom, a análise técnica, ela utiliza então como principal ferramenta as informações dispostas nos pregões e que são aí expressas em forma gráfica, ou seja, em gráficos. Existem então três gráficos muito conhecidos aí no mercado de ações. É o gráfico de barra, o gráfico de linha, o de ponto figura e também o candlestick, ou seja, o gráfico de velas, sendo mais utilizado o gráfico de barras. Veremos então o que cada tipo de gráfico significa e qual é a função deles. No gráfico de linhas, é considerado somente os preços de fechamento do ativo, uma vez que este é o principal preço. No final de cada pregão, o preço da ação é representado no gráfico de linha, podendo o investidor analisar o período que ele desejar. Por outro lado, no gráfico de barra, é representado os preços de abertura, fechamento, o preço mínimo e o preço máximo da ação, do ativo, indicando a negociação ocorrida em um certo período de tempo, que pode ser um dia, uma semana ou meses. A barra pode indicar também o número de pontos do índice. Temos também o candlestick, o gráfico de velas, que significa que apresenta, na verdade, as mesmas informações do gráfico de barras. A única diferença está que ele possui uma estética mais visual para o investidor. Temos também a análise de tendência. A análise de tendência se baseia em uma tendência de alta, tendência de baixa ou uma tendência indefinida ou de linha. A tendência de alta, ela é expressa então pela seguinte imagem. Ela é seguida por um topo, ou seja, por uma alta, representado pela letra T de topo, seguida então de um fundo, uma baixa,
Novamente vem uma alta um pouco maior do que a primeira, seguida novamente de um fundo menor do que a anterior. Então isso significa uma tendência de alta no mercado, no ativo. Já a tendência de baixa é justamente o contrário da tendência de alta. Ela é seguida então por um fundo, que novamente é seguida por um topo, por uma alta, e que é seguida novamente por um fundo, por uma baixa maior do que a primeira, e novamente um topo menor do que o primeiro, seguido por uma baixa muito maior. Então isso é a tendência de baixa. Temos também a tendência indefinida. A tendência indefinida, como o próprio nome sugere, a gente não consegue identificar se terá alta ou baixa no preço daquele ativo, porque o gráfico se mostra um pouco confuso, não é possível identificar, ele está indefinido a situação. Em determinado momento a gente tem uma grande baixa, porém dias depois temos uma grande alta, uma baixa média, um topo médio e assim por diante. É uma situação indefinida do mercado. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até mais!